Olá pessoal do meu canal, aqui quem fala é Denilson, prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Nesse vídeo eu quero estar trazendo um desenho de um olho realista, tá? Como você pode ver, eu já tirei o esboço de todo o desenho, tá? Estou com a minha referência aqui de lado, a qual eu vou estar utilizando para estar fazendo esse desenho, tá? E vou estar mostrando para você como fazer um olho realista aí, utilizando os métodos que eu tenho aí, tá? Para fazer esse desenho eu vou utilizar aqui apenas um lápis, tá? Um lápis aqui da Faber-Castell, não sei se vai dar para você ver aí, numeração número 3, tá? Não sei se vai dar para você ver aí. Vou esperar focar aí, mas não vai focar não. A numeração número 3 aí, vou estar utilizando ele. Vou estar utilizando aqui também 3 tipos de caneta borracha, tá? Que eu tenho aqui. Aí os 3 tipos de caneta borracha que eu tenho. A caneta Mono Zero aí da Tombow 1.0, tá? Vou estar utilizando aqui também uma caneta também aqui, borracha, essa aqui é 3.8, tá? Essa azulzinha aqui, muito boa também para você estar utilizando, para estar fazendo seus desenhos aí. E vou estar utilizando aqui uma caneta borracha elétrica, tá? Você encontra ela aí na Shopee ou em qualquer outro site e você consegue estar adquirindo essa caneta aqui, muito boa para você estar fazendo seus desenhos, tá? Vou estar utilizando essas 3 canetas aí. Vou estar utilizando também esse apagador caseiro aqui, tá? Que eu fiz, que eu gosto muito de usar nos meus desenhos. Essa ponta aqui é um refil de pistola quente, tá? Aquele refil que você compra. Eu fiz uma ponta e ele você consegue utilizar bastante ali para estar apagando nos desenhos, tá? Isso é a dica caseira que eu gosto de estar utilizando. Vou estar utilizando também este lápis aqui, que ele é muito preto, tá? Já tá até pequeno aí. Eu utilizo ele bastante nos meus desenhos aí, tá? Ele é um lápis carvão, um lápis muito bom aí. Eu adquiri ele aí na loja de André Artes, tá? Que vende alguns materiais de desenho. Eu vou estar utilizando também essa lapiseira aqui, tá? Lapiseira aqui, o grafite dela é 04B, 4B e ela é 05, tá? Bem fina aí para estar fazendo detalhes no desenho, tá? O grafite 4B ele é bem escuro, que serve para fazer as partes mais escuras do desenho, tá? Os materiais que eu vou utilizar nesse desenho é esse. E espero que você curta, já se curte, já deixa o seu comentário aí, o seu like, tá? Que ajuda o canal a crescer, tá? Então vamos começar a fazer esse desenho aqui e espero que você curta. Eu não vou editar o vídeo, não vou acelerar nem nada. Vou apenas desenhar aqui com vocês aqui, mostrar como fazer esse desenho aqui, tá? Para começar, eu já fiz o esboço, tá? Não mostrei como fazer o esboço, mas tem vídeo aí no canal onde eu ensino como tirar o esboço do desenho realista, tá? Eu mostro aí no meu canal aí. Então se você não assistiu esses vídeos aí, já corre lá para assistir, para você estar estando por dentro do que acontece aqui no canal. Eu vou começar aqui reforçando todo o esboço que eu já fiz e fazendo algumas partes que eu vejo ali na referência. A referência eu vou disponibilizar para você depois, tá? No final do vídeo. Eu vou deixar a referência aí para você, tá? Caso você queira desenhar também, fazer o desenho dessa foto aqui, você já pode estar adquirindo ela aí, baixando ela aí para estar fazendo todo esse processo, tá? Aqui eu vou começando marcando algumas partes que eu vejo que tem, né? Que dá um efeito no desenho, fazendo algumas espécies de textura que eu vejo que tem, para depois a gente vir reforçando mais essas partes. E você vai acompanhando tudo em tempo real, tá? Não vou editar, não vou acelerar o vídeo. Vou deixar aí para mostrar para você mesmo que não é tão difícil desenhar um desenho realista como você pensa que é aí, tá? Às vezes você pensa, nossa, mas é difícil fazer isso aí. E na verdade não é. Aqui eu vejo que tem um brilho que passa dividindo isso aqui. Eu já venho marcando todas as partes, para depois eu começar a fazer sombra aí para valer mesmo. Primeiro eu vou marcando o que eu vejo ali, como eu posso dizer, mais interessante da referência, tá? Que eu vou estar utilizando para estar fazendo esse desenho. Lembrando também que tem vídeo aí onde eu ensino aí, né, como sombrear um rosto realista aí. Já postei aí como sombrear. Esse vídeo é para você aprender como fazer o sombreamento do desenho para que fique com aspecto realista, tá? Tem muitas pessoas aí que não sabem ainda como sombrear um desenho.
às vezes se perde na hora de fazer o sombreamento, não sabe por onde começar, essas coisas todas. E o canal tá aqui para ajudar você a aprender isso aí, tá? Aqui tem uns fios dos cílios que passam subindo aqui, mas eu não vou marcar ainda totalmente igual a referência, porque eu quero focar mais aqui nas partes mais principais. Isso aqui eu gosto de fazer mais pro final. Então eu vou só puxar aleatoriamente aqui, só pra gente não se perder na hora de vir fazendo pra valer mesmo. Essas marcações aqui, tá? Lembrando que o desenho é um processo, tá? Não adianta você ter pressa para terminar, não adianta você querer correr. Quanto mais você demorar no desenho, melhor para você no seu resultado, tá? Quanto mais você demorar, mais resultado melhor você vai ter. Não adianta correr, querer fazer com pressa, querer acelerar, não adianta. O processo do desenho é demorado mesmo. Se você quer ter um resultado bom, se você quer alcançar resultados aí que fique agradável aos seus olhos, aos olhos de outras pessoas, você tem aí que demorar no desenho. Ah, Vinícius, mas eu demoro horas para fazer o meu desenho e mesmo assim não fica bom, fica ruim ainda, fica um aspecto assim que não tá realista. Mas aí às vezes você usa um material que não é bom, uma folha, e aí acaba que acontecendo isso mesmo, tá? Mas você tem que entender que o processo ele é demorado para você alcançar um resultado legal aí nos seus desenhos. Não é do dia para a noite. Eu mesmo demorei anos para aperfeiçoar minha técnica, para chegar onde eu cheguei, no nível que eu estou agora, tá? E aí eu também investi em materiais, comprei materiais bons e tal. Não vou dizer que comprei uma folha boa. Não existe material perfeito para você fazer desenho. Existem materiais que vai te dar uma precisão melhor no que você está fazendo, né? Mas o principal mesmo que você tem que ter é a técnica. A técnica de como fazer, tá? E aí você aprende aí com o passar do tempo. Bom, isso é o esboço, tá? Você deve estar olhando e falando, ah, mas tá ruim, não tá bom. Calma, aqui é só um esboço e eu vou melhorar aqui conforme eu vim fazendo a sombra. Isso aqui é só para eu não me perder na hora de jogar a sombra, na hora de fazer mesmo, tá? Eu digo aí no vídeo que o esboço ele não é o principal do desenho. O esboço é só uma marcação das partes, por exemplo, onde você vai fazer sombra, você tem que marcar para você não se perder, para você saber onde está cada coisa. Senão na hora de fazer a sombra você faz fora do contexto do desenho, aí não fica legal. E aí você tem que ter essa marcação. Aqui eu vou vir marcando aqui, já vou usar uma caneta borracha aqui para tirar isso aqui, que não tá legal. Aqui não tem muita risco aqui. E aí eu vou vir apagando. Eu vou pegar o meu limpador aqui. E aí eu vou vir aqui marcando aqui que eu vejo que não pega muito aqui essa parte. E aí tem muitas pessoas que se pegam muito a isso, que o esboço tem que sair bom, tem que sair muito perfeito. E não é bem assim. O que vai fazer o desenho é a sombra. Você não pode errar na sombra, na hora de fazer o sombreamento. Cada coisa tem que estar no seu lugar. E aí você tem que saber disso. Aqui tem os cílios que vem saindo aqui. Eu também vou só marcar só. E depois eu vou vir fazendo aí pra valer, como eu já disse. Na verdade aqui eu só tô riscando. Eu acho que eu não vou nem riscar ele agora. Porque depois a gente vai fazer sombra nessa parte toda aqui. Então não vai necessitar fazer agora. Bom, o esboço já está feito, já está praticamente todo riscado. Vamos passar para a parte da sombra, tá? Eu já volto com você aí fazendo a parte da sombra. Bom, voltei aqui. Vamos estar fazendo a parte da sombra agora, para valer, como eu já disse. Lembrando que eu estou utilizando o lápis 3B, já falei no vídeo aí, para depois você não ficar aí comentando que lápis você usou. Então você já está sabendo já o lápis que eu estou utilizando aqui, tá? Vou começar por essa parte mais escura aqui, jogando sombra, tá? O segredo aqui não tem muito segredo, tá? Aqui tem uma sombra aqui bem escura, então eu vou forçar bem o lápis mesmo, para ficar bem escura essa parte.
E aí você vai acompanhando aí no vídeo. Se eu não falar muito aqui, durante eu estar fazendo esse processo da sombra aqui, é porque eu estou bastante concentrado, tá? Mas eu vou conversando com vocês aí a respeito do desenho realista, tá? Aqui eu forço bem o lápis, tá? Para marcar bem essa parte, que eu vejo que é bem marcada. Claro que eu vou vir com a lapiseira depois, tá? Retocando essa parte, mas por enquanto eu vou forçando o lápis para dar um efeito aí que eu quero. Já vou começar a jogar sombra aqui nessa parte de cima, que eu vejo que tem ali na minha referência, tá? Para dar um efeito aí de profundidade. E você vai acompanhando aí como é feito todo o processo. Não é difícil fazer isso aqui, não é difícil fazer um desenho realista. É simples, só você saber onde está cada coisa e aplicar aí nos seus desenhos aí, tá? Os desenhos que você for fazer. Ah, Denilson, mas você está fazendo um desenho de um olho, tipo, eu queria fazer um desenho de uma boca, como é que eu faço? Mesmo processo. A diferença é que é uma boca, aí vai ter sombra diferente, vai ter textura, vai ter mais coisa para você colocar aí. Só isso que muda, o processo é o mesmo. Vou pegar o lápis, vou fazer o que eu estou fazendo aqui, ó, passando o lápis de forma aleatória, ó, só sombreando aqui, e depois eu vou vir com esfuminho. Eu esqueci de falar aí também que eu vou usar o esfuminho, tá, galera? Tem que usar o esfuminho, viu? Isso aí é indispensável, tá? Na hora do desenho realista é indispensável usar o esfuminho. Então eu vou estar utilizando ele aí nesse desenho. E aí, como eu tava dizendo, a pessoa comenta: tá, eu quero fazer um desenho de uma boca, não é de um olho. É o mesmo processo, tá? Só vem fazendo sombra com lápis, depois vem com esfuminho. Se tiver algum brilho, você vem com a caneta borracha e faz esse brilho. Ah, mas eu utilizo todas essas técnicas aí, meu desenho não fica igual a referência. É isso que eu tô te falando, você tem que treinar a sua técnica de percepção, de ver onde está cada coisa, para você estar fazendo, tá? Aqui eu tô sombreando com lápis, não tô me preocupando ainda em fazer, como é que eu vou dizer, textura, essas coisas, tá? Só tô sombreando. Ainda não tô preocupado com textura ainda que vai ter aqui, que tem no desenho. Tô só sombreando com lápis mesmo. Aqui eu reforço bem essa parte mais escura para não perder, tá? Repara que os cílios que eu já fiz aqui já tá sumindo devido a eu fazer a sombra, mas isso aí não tem problema, tá? Depois, como eu disse, eu vou vir retocando, fazendo um processo aí para estar fazendo os cílios depois por cima, tá? No final. É melhor ainda para você estar trabalhando todo o processo do desenho realista aí. E eu vou vir sombreando. Até algumas partes aqui, tá? Outras eu vou deixando em branco já, que eu vou utilizar depois o esfuminho para estar fazendo. E aí você vai acompanhando aí. Aqui já tem uma espécie de textura, tá? Já vou marcar nelas aqui já, ó, no olho. Que tem umas texturas aqui, eu já vim fazendo. Já vou deixando, já no sombreamento, eu já vou deixando toda essa textura que tem. Agora eu vou utilizar o esfuminho aqui. O esfuminho que eu vou utilizar é o número 1, tá? Tá sujo assim, mas é porque eu utilizo bastante nos meus desenhos aí, então não repara não. Desenhista é assim mesmo. Vou vir esfumando aqui, ó, toda essa área. Eu não forço o esfuminho, tá? Algumas áreas eu dou uma apertadinha nele, mas outras eu venho suave mesmo, que eu quero que fique bem suave aqui essa parte. Não quero que fique tão manchado assim. Então venho devagar. Esfuminha só para área mais pequena, tá? Eu também vou utilizar pincel, tá? Esqueci de falar aí, que nem eu falei do esfuminho, mas eu vou utilizar pincel, que nem é indispensável também, tá? Você que é desenhista e vai acompanhando. O que eu estou utilizando aqui, o material que eu estou utilizando, vai olhando para você já pegar já, para você estar utilizando nos seus desenhos aí, tá? O esfuminho, o pincel, são materiais que você usa para esfumar, né? Desenho realista tem disso. Então, é indispensável aí o esfuminho, o pincel aí na hora de fazer um desenho.
vou estar esfumando essa parte aqui, ó. Ela é um pouco clara, tá? Mas não é aquele branco do papel, tá? Já deixo a dica pra você aí. Porque tem gente aí que ainda chega na parte clara do brilho do olho ali e acha que é o branco do papel. Não, você pode dar uma esfumada, passar uma parte de uma camada de lápis aí, para depois você vir fazendo o brilho. Pode, ué. Não tem nada. Dá pra você fazer assim também. Tem pessoas aí que não passa nada, já vai logo, deixa o branco do papel e acha que tá dando um branco aí do desenho. Não é bem assim, tá? Esse branco que você deixa do papel, ele não fica da mesma cor da referência, tá? É um branco, mas é um branco fosco, então merece um pouquinho aí de, como que eu posso dizer, de grafite, né? Para dar todo esse efeito. Aqui nessa parte de cima que já é bem clarinho, então eu vou só passando esse fuminho, ó. Não vou me preocupando em jogar grafite aqui, mas um pouquinho só para, que nem eu falei, para tirar o branco do papel mesmo. Ó, repara que eu já utilizo ele até lá, esse fuminho até lá. Já vou jogando já aqui beirando a sobrancelha aqui, ó, porque eu vejo que é um branco, mas não é um branco do papel. Entenda como eu quero dizer? No vídeo aí eu mostro, um vídeo que eu falo aí, que eu tô desenhando um rosto aí realista aí, tá? Eu mostro que não é o branco do papel que você tem que deixar. Aqui também eu vou jogar para dar um efeito aqui entre o olho e o nariz, tá? Mais ou menos aqui, ó, para ficar mais legal que é esse desenho que nós estamos fazendo, tá? Ah, Denilson, mas tá liso, tá com aspecto meio manchado. É assim mesmo. Depende da folha que você fazer. Mas conforme a gente for jogando grafite, a gente vai chegando na tonalidade que a gente quer. E eu venho aqui retocando de novo, ó. Eu vejo que necessita mais profundidade aqui nessa área. Eu venho retocando. E você vai acompanhando aí todo o processo desse desenho aí, como que está sendo feito, como que faz, tá? Para você estar aprendendo aí. Eu costumo dizer que eu não sou professor de desenho, mas eu quero te ajudar a aprender a desenhar. Tem muitos canais aí, muitos vídeos aí que esconde a verdade, às vezes não mostra tudo que tem que falar, né? E eu estou mostrando para você aqui o passo a passo de como que é feito um olho realista, tá? Por enquanto eu estou sombreando essa parte de baixo, essa parte de cima aqui do desenho, tá? Não entrei ainda na parte da íris, onde nós vamos trabalhar aí todo esse processo. Eu venho sombreando, jogando sombra. Onde eu vejo que necessita, eu escureço mais. Onde eu vejo que necessita, eu clareio mais. E assim vai. E você vai acompanhando aí todo esse processo. Volto com o suminho para fazer todo esse sombreamento. Lembrando que você utiliza esse fuminho, volta de novo com lápis e assim vai o processo. Dou mais um retoque aqui com lápis. Até agora eu só estou usando lápis 3B, tá? Não usei ainda a lapiseira. Mais pra frente eu vou utilizar ela. E eu venho sombreando aqui toda essa área. Jogando um pouquinho de sombra aqui mais pra cima. E vou retocando até ficar com o aspecto que nós queremos aí. Realista. Agora já passando para partes aqui de baixo aqui, beirando a íris aqui, eu vou jogar uma sombra nesse cantinho aqui antes de ir para lá, que eu vejo que tem uma sombra aqui. Vejo que tem uma sombra aqui, vou esfumar. Lembrando que você tem que saber por onde começar o desenho, tá? Não é só uma questão de fazer, mas você tem que saber por onde você vai começar, o que você vai fazer primeiro.
que você quer fazer primeiro, entendeu? Não é só começar ali, vou começar pelo nariz. E aí se perde lá e já não chega a lugar nenhum. Tem gente que nem termina o desenho, que acha que começou ali, já não ficou bom. E aí já para ali mesmo, não é assim, tá? Se você começar, termine. O processo do desenho é o que vai fazer o desenho. Aqui tem um cílio, mas depois eu vou marcar ele melhor. Aqui eu estou apenas fazendo as partes que eu vejo necessárias, tá? Aqui tem sombra também, depois nós vamos jogar aqui. Sombra aqui na parte de dentro. Um pouquinho saindo aqui pra fora. Depois nós vamos vir trabalhando essa parte aí. Passando aqui pra parte da íris, a parte de dentro aqui do olho, tá? Já vou marcar aqui o brilho que eu vejo que tem. Aqui nessa região. Eu vou fazer aqui. Tá marcado. E agora eu vou vir escurecendo toda essa parte. Aqui de dentro. Vou usar o lápis 3B. E depois eu vou escurecendo com outro aí, tá? Sempre que você for fazer um desenho, seja ele colorido ou seja ele preto e branco, você sempre tem que dar um fundo primeiro em tudo que você vai fazer. Tudo, todas as áreas. Seja o olho, seja a boca, seja o nariz, o que você vai fazer. Primeiramente você dá um fundo com uma espécie de lápis para depois você vir e fazer o processo por cima depois. Fazer uma textura, uma parte mais escura. Sempre que você for fazer aí, você utiliza essa técnica aí que eu tô te passando, tá? Faz um fundo primeiro, para depois fazer a parte escura. Aqui eu vou vir com a lapiseira 4B, já vou escurecer essa parte aqui, tá? Já vou escurecer toda essa íris aqui. Lembrando que o 4B ele é uma graduação bem escura aí, tá? Você utiliza nas partes mais escuras do desenho. Dá pra fazer um rosto completamente com a lapiseira 4B? Dá. Mas você tem que treinar aí a técnica de percepção e a técnica aí de leveza da mão, tá? Porque é uma graduação bem escura aí. Se você forçar demais, você acaba estragando o seu desenho, tá? Agora eu vou utilizar o 3B de novo, nessa parte de fora aqui do olho, tá? Da íris aqui, essa parte de fora eu vou utilizar aqui esse 6B aqui para estar fazendo. Vou ir jogando aqui uma sombra nessa parte de dentro, que eu vejo que tem. Não forçando muito ainda, tá? Porque nós vamos utilizar lapiseiras ainda nessa área aqui que é bem escura. Aqui é só para marcar com lápis mesmo. Só para marcar essa parte. Aqui. Lembrando que essa parte de cima aqui não tem risco, tá? Vou até marcar, até apagar essa parte do esboço aqui, ó. Pra gente não deixar risco no desenho. O desenho realista não tem risco, tá? Se isso aqui tá muito marcado, eu venho só tirando ele um pouco. Pra gente tá trabalhando, tá? Vou fazer aqui um esfuminho, para dar um efeito de profundidade aqui nessa parte. Só venho com esfuminho dando uma esfumada aqui para dar profundidade nessa área. Isso aí. E aí nós vamos vir trabalhando toda essa íris. Aqui. Essa parte aqui é bem escura também, tá? Lembrando que eu tô com 3B, tá? Não tô utilizando nenhum outro lápis ainda. Tô com 3B. Essa parte aqui tem uns brilhos, uma espécie de textura. Eu vou só esfumar mesmo. Depois eu venho jogando brilho aí. Talvez eu utilize também uma caneta gel branca, tá? Que é muito utilizado para fazer brilho aí. E eu vou utilizar talvez aí. Porque o desenho é assim, você utiliza os materiais que você tem, né? Eu estou utilizando alguns aqui,
mas não me impede de pegar outros, porque eu tô fazendo um desenho realista aqui, para demonstrar para vocês como que é feito, né? Então eu vou utilizar aí os materiais que eu tenho aqui em mãos, tá? Ah, Denilson, mas se eu não tiver aí a caneta gel branca e eu não tenho ela aí, eu faço o quê? Você pode estar utilizando aí, fica a dica para você aí, utilizar uma tinta de tecido, que é bem branca aí também, eu já utilizei nos meus desenhos, tá? Já dou a dica para você aí. Aqui eu vou reforçar esses traços aqui, esses fios de cabelo que passa aqui, fios não, reflexos, né? Reflexos desses fios de cabelo. Eu vou reforçar, tá, já, porque para não perder aí esse efeito aí de textura que vem aqui do olho. Eu já venho marcando toda essa parte. Aí eu vou mostrando para você como que é feito um desenho realista, tá? Aqui pro lado ainda vem mais um. Vou puxar aqui. Aí. Agora eu volto com esse fuminho e vou sombrear toda essa parte de dentro aqui, tá? Lembrando que é uma parte bem branca, é branca, né? Mas não é para deixar o branco do papel, tá? Já deixo logo aí a dica para você. Repare que eu venho jogando uma sombra bem de levezinho aqui dentro, para depois eu vir retocando, se eu quiser, com a caneta borracha, depois que tem muita textura nessa parte aqui de dentro. Então vem só passando esse fuminho de dentro, de fora para dentro, de dentro para fora, já tentando fazer um efeito de textura, tá? Aqui dentro aqui, eu venho fazendo. Lembrando que eu estou gravando aqui para vocês, não editei nada do vídeo, tá? É tempo real mesmo, não vou editar nada. Agora eu vou vir com um lápis, vou dar mais um retoque aqui nessa parte de fora, tá? Porque eu quero que fique bem certinho essa íris aqui. Eu venho retocando. Pessoal, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer aí, tá? Vamos chegar aí aos 10 mil inscritos aí. Pra gente tá alcançando mais pessoas aí, para mais pessoas tá vendo esse tipo de conteúdo, tá? E aprendendo como que é feito um desenho realista, tá? Porque eu vejo que tem algumas partes aqui para dentro e eu venho jogando, fazendo toda essa parte. Fazendo toda uma espécie de textura. Eu volto com isso também, dando um retoque de leve. Lembrando que é um processo de vai e vem, tá? Você vem fazendo todo o processo aí. Vou voltar com o lápis aqui agora, dando mais um retoque. Vai ficar bem realista. Agora vem com a caneta borracha aqui, que eu vejo que tem um brilho aqui entrando, aqui nessa parte. Eu tenho que dar uma apagadinha para fazer esse efeito já. Agora eu vou jogar sombra aqui dentro, mais um pouquinho com lápis, ainda com lápis 3B aí, tá?
Não troquei de lápis ainda, tô com 3B ainda, tá? Nem vou trocar, vou fazer simplesmente com ele, com espuminho e outros materiais que eu tenho aqui que eu mostrei nesse vídeo. Pra você ver que não é difícil fazer um desenho realista. Você só precisa olhar a referência, ver como é que tá, o que tem, o que não tem, fazer. Agora eu vou vir com a caneta borracha e retocar essa parte aqui. Tirar um pouco de toda essa sombreamento que eu fiz aqui. Volto com esfuminho para retocar essa parte aqui. E é isso. Processo de vai e vem, vai e vem. Agora eu vou vir com esse fuminho jogando uma sombra aqui na parte de dentro, essa parte branca do olho, que não é o branco do papel, tá? Vou vir esfumando essa área aqui. Bem de levezinho, para não marcar muito essa parte aqui, tá? E aí você vai acompanhando aí o processo aí. Aqui também tem uma sombra de levezinho. Depois eu vim retocando essa parte. Aí, aqui também eu jogo uma sombra de levezinho também, para dar um efeito realista. E é esse todo o processo de um olho realista, tá? Agora eu vou trabalhar com a lapiseira 054B, fazendo as texturas aqui nessa parte de dentro, tá? Eu vejo que tem uma parte bem escura que passa aqui, dando um efeito de brilho, e depois nós vamos trabalhar toda essa parte. Já vou vir até marcando aqui. Vou vir escurecendo as partes mais escuras desse olho. Você vai acompanhando aqui. Aqui é a lapiseira 4B, tá? Lapiseira 4B aí, que eu tô utilizando aqui, bem escura mesmo, para estar fazendo toda essa área desse olho aqui. Agora eu volto com esse fuminho, dou uma esfumada aqui nessa parte. Agora vamos trabalhar um pouquinho de toda essa textura, tá? Nós vemos que tem aqui. Jogando textura aqui dentro, que eu vejo que tem, fazendo todo esse processo. Aqui tem uma textura aqui dentro aqui, e eu venho só marcando, tentando deixar o mais parecido possível, mais próximo à referência. Lembrando que depois nós vamos ir retocando
uma caneta branca, tá? Caneta gel branca, caneta borracha. Nós vamos vir retocando tudo aí. Por enquanto eu vou trabalhando toda essa textura que tem. Trabalhando todo o efeito de textura que tem aqui. Agora eu vou vir retocando com caneta borracha, fazendo alguns brilhos que eu vejo que tem. Lembrando que a caneta borracha tem que estar bem afiada a ponta, tá? A minha que eu não tô bem afiada com ela, mas eu consigo trabalhar todo esse efeito aqui. Eu venho fazendo todo esse efeito de sombra aqui nesse desenho realista. Vou apagando com a caneta, ajustando os brilhos onde eu vejo que tem. E vou trabalhando toda essa área. Por isso que eu digo que é um processo aí para você estar fazendo, tá? Não precisa ter pressa para fazer. Pode trabalhar sossegado aí as partes que você vê que tem no desenho. Eu venho limpando aqui toda essa área. Venho de novo com o lápis retocando as partes que eu vejo que necessita. E eu venho retocando todas essas partes de textura. Vou vir apagando essa parte aqui para dar um efeito de brilho aqui que se perdeu.
Mas é esse o processo de desenho realista. Agora dá uma esfumada e venho fazendo textura por cima. Aqui nessa parte aqui. É isso aí. Vou dar uma esfumada aqui nessa área, dentro dessa parte de dentro do olho. E agora eu volto aqui, utilizando esse material aqui que eu falei, que é muito bom pra você estar apagando. Eu venho tirando um pouco dessa sombra que eu joguei aqui, pra dar um pouco de brilho, tá? É que nem eu falei, o processo do desenho realista é esse. Você vem, apaga, faz de novo. E assim vai. Pra dar todo o efeito no desenho realista. Eu não falei, mas você também pode estar utilizando aí para esfumar papel higiênico, tá? Você pode estar utilizando aí. Se você quiser utilizar nos seus desenhos aí. Da mesma maneira desse lado aqui, eu dou mais uma clareada, tá? Pra não ficar tão escuro. Lembrando que o grafite que eu passei aqui, ele vai penetrar, né, no papel. Então vai dar um efeito da hora aí no desenho realista, tá? Bom, tá aí a parte da íris feita, tá? Vou vir esfumando essa parte aqui. Essa parte de dentro do olho. Jogando sombra. Eu vejo que é bem mais escura. Agora eu vim com o lápis retocando. Mesma forma da parte de baixo. Eu venho retocando. Lembrando que esse vídeo aqui é pra você que quer aprender a desenhar, tá? Quer fazer um desenho realista aí na hora, não sabe como, e acha que é difícil, e quando na verdade não é, tá? Tá aí a prova de que dá pra você desenhar, tem os materiais aí na sua casa aí. Esse lápis da Estádio aqui, ele é barato, tá? Um lápis bem barato aí, que você pode estar comprando ele aí, em qualquer região, e eu acho que você encontra ele fácil na internet aí. Você pode estar adquirindo ele aí, pra você estar utilizando nos seus desenhos, tá? Eu venho jogando sombra aqui, dando profundidade, para depois jogar brilho, fazer brilho em toda essa área aqui. Venho sombreando toda essa área aqui, jogando um pouco de sombra em toda essa parte aqui, que a gente vai trabalhar depois. Agora eu vou jogar um brilho que eu vejo aqui, utilizando o mesmo método que eu mostrei aquela hora para fazer. Agora venho de novo com esfuminho, dou uma esfumada ao redor para não perder totalmente esse brilho.
Agora com o lápis novamente eu retoco. E assim é o processo de vai e vem até ficar idêntico à referência. Você vai e vem com o lápis aí fazendo textura, todo o processo do desenho. Não é difícil, tá? Como dizia um programa que eu assistia na televisão, difícil é não tentar. É não tentar fazer. Mas se você tentar aí você consegue. Eu vou voltando esfumando de novo. Dando todo esse efeito. Volto de novo fazendo brilho, tá? Que é fundamental aí. O desenho ele é luz e sombra, tá? É luz e sombra, não é só sombra, mas é luz e sombra. E eu jogo um brilho aqui. Essa parte aqui também. Aqui também tem um brilho intenso, também jogando, fazendo esse efeito. Volto com o suminho novamente. Dessa vez dou pequenas batidinhas, tá? Pra não marcar tanto. Todo esse efeito do olho. Venho com o lápis novamente. Jogo a textura que eu vejo que tem. E é esse o processo. Você tem que ir fazendo, olhando, voltando, dando outra olhada. Pra ver se está idêntico à referência. Não precisa ficar idêntico, mas parecido o máximo que você puder aí, né? Você pode retocar várias vezes aí para ficar parecido. Eu vou tirando um pouco desse traço, ficou bastante forte, bastante marcado. Boto com o suminho novamente, retocando. E aí vai. Agora eu vou jogar uma sombra aqui nessa parte de baixo. Já na direção que eu vejo que o olho desce, tá? É fundamental. Continuando aqui jogando a sombra. Tá tremendo um pouquinho a câmera, mas é assim mesmo. Jogando a sombra toda essa parte aqui. Na direção de baixo aqui, ó. Eu simplesmente sombreando toda essa área. É uma área bem clarinha, então não vou forçar muito o lápis. Aqui nessa parte. E tem uma textura nessa parte. Como é uma área grande, eu vou vir com papel higiênico, tá? Vou vir com papel higiênico aqui, vou drobar. No outro vídeo eu mostro aí como que eu faço essa droba no papel higiênico, tá? Pra mim tá utilizando no desenho aí, tá? Tem um vídeo que eu mostro e você pode estar aprendendo aí como que é feito. Agora eu vou vir esfumando toda essa área aqui, espalhando todo esse grafite para estar dando para trabalhar a textura aqui depois nessa área. Lembrando que eu não estou utilizando aqui nenhum caderno aí da Honey Mule, da Nostalgia, da Canson, tá? Tô usando caderno aqui normal mesmo, folha normal mesmo. Não tem nenhum segredo aqui de folha aqui. É uma folha normal de um caderno aí. E depois eu vou estar mostrando pra você aí esse caderno pra você tá vendo. Mas não tem segredo aí não. Normal, caderno normal. Eu vou estar marcando essa parte aqui. Desce pra cá, né? Pra não se perder. Da mesma forma desse lado. Não forçando muito lá. Eu não quero que fique muito marcado.
Apagar essa manchinha aqui que fez. Não tem. E tá aí. Isso aqui. Já uma manchadinha. Acontece isso aí. Às vezes você bate o lápis, não vê. Não pode, mas isso acontece. E tá aí. Agora vamos fazer essa parte de baixo aqui do olho. Vou estar apagando toda essa parte aqui que é branca. A gente tá podendo trabalhar essa parte aqui, essa área. Meio retocando. Aqui nessa parte eu vejo que tem uma textura. E eu simplesmente com o lápis vou fazendo, trabalhando toda essa textura. De levezinho. Agora veio com isso dois fumados de leve, para não ficar tão marcado, para quebrantar um pouco do traço também, né? Não ficar tão marcado aí. Papel higiênico. E é isso aí. Agora eu vou vir marcando toda essa parte dos cílios, né? Eu vejo que tem aqui. Vamos lá com o grafite 4B, fazendo toda essa parte desse cílio. Lembrando que é o começo grosso, no final fino, tá? Aí você vai fazendo. Começa firme na mapa ponta, e na parte de cima você solta. Não precisa forçar o lápis, bem forçado. Eu venho retocando. Eu venho fazendo toda essa parte, fazendo todo esse efeito de fios.
pode ficar tremido assim, tá? Já apagando aqui, deu uma tremidinha. Na hora de fazer, acontece isso aí. Não é bem fácil assim, tá? Então você vai acompanhando todo o processo aí. Agora sim. Eu venho trabalhando todos esses cílios, fazendo efeito de pelos. É uns cílios que estão bem marcados mesmo, tá? E você vem puxando aí, fazendo eles aí. Ixi, quebrou a ponta aqui, mas é assim mesmo. Você força o lápis, acontece. E aí eu venho puxando todos esses cílios. Usando aí o começo findo e o final grosso aí, tá? Você tem que estar fazendo. E aí tá marcado todos os cílios. Venho só retocando alguns que eu vejo que tem. E é isso aí. Processo do desenho realista. Vou dar uma apagadinha aqui nessa parte. Não ficou legal. Retoco com o suminho. Dá uma esfumada nessas partes dos cílios de cima. Dá um efeito ali, meio que desfumado, tá? É isso aí. Agora venho na parte de baixo. Fazendo toda a parte dos cílios de baixo também, tá? Vou esfumar nessa parte aqui que eu vejo que tem.
Eu jogando a sombra aqui que eu vejo que tem. Fazendo toda uma espécie de textura, já deixando praticamente aí o efeito de textura, tá? Com o lápis. Eu venho esfumando toda essa área. Vou vir marcando essas partes aqui que tem ali. Venho com isso um. Ficou bem marcada, eu vou ter que apagar e retocar essa área. Não dá pra ficar tão marcado assim. Tem que ligar aqui o lápis 3B. O lapiseira ficou bem marcado. E eu venho fazendo desta forma. Trabalhando toda essa textura. Vem com papel higiênico, dou uma quebrantada no traço. Agora eu venho com a caneta borracha. Vou jogar uma espécie de brilho que tem aqui. Agora eu venho aqui de novo com papel higiênico, dou uma quebrantada. Fininho. Não ficar tão marcado. E é isso aí. Agora essa parte aqui tem uma espécie de textura. Eu venho simplesmente batendo no lápis, recriando toda essa textura que eu vejo que tem aqui. Eu jogando toda a textura nessa parte do olho. Eu vejo que tem lá na minha referência, tá? Esse é o processo do desenho realista. Mas você vai fazendo um vai e vem, tá? Você passa um lápis, passa borracha, passa lápis, passa borracha e vem trabalhando tudo que você vê, tá? Sempre vai ficar uma coisinha pra trás, sempre você vai errar em alguma coisinha e tal, mas um desenho realista, o trabalho é esse. Você vem trabalhando com paciência, fazendo todo o efeito aí no desenho, você vai conseguir resultados aí nos seus desenhos, você vai ver. Então já deixa aquele like, já se inscreve no canal que vai ter mais vídeos aí te mostrando como que é feito um desenho realista, tá? Você está acompanhando aqui o passo a passo, como que eu faço todo o processo do desenho realista.
Agora eu vou vir aqui com o pincel, vou dar uma esfumada toda essa textura, tá? Esse pincel é um pincel bem escuro e eu utilizo aí nessa hora. Vou ir com esfuminho para dar uma quebrantada melhor em toda essa parte. Agora eu vou vir fazer essa parte dos cílios. Lembrando que o começo é fino e as outras partes são grossas, tá? O começo é grosso e o final é fino, tá? Você começa aí fazendo aí. Não é muito fácil fazer esse movimento, tá? Tem que ter leveza na mão, uma preparação toda aí para estar trabalhando esses efeitos com lápis. Não é muito fácil. Aqui eu venho fazendo toda essa parte. Tô fazendo acompanhando a referência, tá? Tô vendo na referência e tô fazendo. Não tô fazendo nada sem estar acompanhando a referência. Depois eu vou mostrar para você a referência e o desenho como ficou, tá? Fica ligadinho aí que você vai ver como que ficou o processo do desenho. Em que eu venho puxando esses cílios nessa parte de baixo aqui do meio. Eu vejo que tem. Para que eu coloco o lápis e puxo. Coloco o lápis e puxo. Eu não fico apegado em fazer um traço tão preciso, tá? Só coloco o lápis e puxo. Aqui se passar algum eu venho retocando e assim vai até terminar. E aí sim, terminei toda a etapa dos cílios do olho aí. Eu venho com esse esfuminho, dar uma esfumada nessa parte, beirando o olho, para estar finalizando todo esse desenho. E é isso aí. Vou usar essa aqui para jogar uma parte mais branca, eu dou nas batidinhas nessa parte aqui. Tirar um pouco da sombra. Aqui tem toda a textura. É isso.
Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, já deixa aquele like, que ajuda o canal a crescer, tá? Pretendo trazer mais vídeos aqui, mostrando passo a passo de como fazer um desenho realista, tá? Pra você tá assistindo aí, se inspirando, tá? A fazer desenhos como esse. Se você já curtiu, eu peço que você deixe aquele like pra tá ajudando o canal a crescer aí e alcançar mais pessoas. Faltou a sobrancelha aí. Vamos fazer a sobrancelha, né? Vamos fazer a sobrancelha logo. O intuito desse vídeo aqui é mostrar como fazer um desenho realista. Então, vamos fazer a sobrancelha para nós terminar. O principal era o olho mesmo. Sobrancelha aqui, eu venho puxando todo o efeito de fios pra lá, fazendo todo esse efeito, tá? Eu vou até apagar esse risco para não ficar tão marcado aqui, né? Vou deixar só o risco aqui. E nós vamos trabalhando todo esse efeito. O mesmo processo dos cílios, tá? Coloco o lápis e puxo, coloco o lápis e puxo. Essa parte aqui eu venho puxando pra cá, pra baixo. Essa de baixo também, o mesmo processo. E venho fazendo isso aqui. Vou puxando essa parte aqui pra cima, pegando de baixo, sempre pra lá. O final tem que terminar fino, tá? E o começo grosso. Começo grosso, final fino. Pra você tá fazendo o efeito de sobrancelha aí, ó. Nessa pegada. E é isso aí. Agora vamos com um pincel. Dou toda uma esfumada. E é isso aí. Desenho realista finalizado. Desenhando o olho aí. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer, tá? O intuito aqui é mostrar para você, ensinar você a fazer um desenho realista, tá? Se você já curtiu, já deixa aquele like, já se inscreve no canal e já ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, tá? Que foi postado aqui nesse canal, tá? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo aí nesse canal aqui. Falou, fui, fiquem todos com Deus e até.